Ou seja, você tem Q' de x é o quê? É 120 menos Q de x sobre 100. Isso aqui é positivo, ó. Isso aqui é positivo. 120 menos Q de x é positivo. Observe, a quantidade de álcool jamais chegará a 120 litros. Jamais será inferior a quê? A 4% de 2.000. 4% de 2.000, 80 litros. Jamais será inferior a 80, porque no início eu tenho 80 litros de álcool e ela só vai aumentando. Mas jamais será superior a 120. Concorda comigo? Porque 120, a taxa máxima de álcool é 6%, que é a taxa da mistura que entra. Isso é a taxa máxima, não. É uma cota superior para a taxa de álcool na mistura. A quantidade de álcool não será igual a 120. Sempre será inferior, mas vai tender a 120. Fisicamente você vê que tende. Então isso aqui, ó, 120 menos Q de x está correto, 120 menos Q de x é positivo, então isso aqui vale qualquer que seja o x maior que ou igual a zero. Tá? Assim, você integra, então você vai ter o quê? Você vai ter o seguinte, vamos lá, vou fazer com calma. Você vai ter o seguinte, 1 sobre 120 menos Q de x, 1 sobre 120 menos Q de x, ou seja, 1 sobre Q de x menos 120, menos, botei para a integral, isso é igual a quê? Isso é igual a Q' de x. Vezes Q' de x, vezes Q' de x, tá certo? Vezes Q' de x, é igual a quem, hein? É igual a 1 sobre 100. Qualquer que seja o x maior que ou igual a 0. Tá certo? Tá? Bota aqui, por que eu botei desse jeito? Né? É 120 menos Q de x, ok. Mas por que eu botei desse jeito? Tá? É 120 menos Q de x. Né? Isso é igual a isso. Mas por que eu botei desse jeito? Porque eu vou integrar. Tá certo? Assim, aí eu vou pegar aqui, ó. Vai ficar o quê? Eu botei Q de x menos 120. Menos. Ou seja, isto é, a menos a integral de 1 sobre Q de x menos 120 dx, né? É igual a quê? A integral de 1 sobre 100 dx. Tá? Logo, você tem o seguinte, fica menos logaritmo natural do módulo de Q de x menos 120, que é 120 menos Q de x. Isso é igual a quê? A 1 sobre 100, a x sobre 100, mais uma constante, onde C real. Tá? Tá bom? E aqui eu posso pegar esse menos, ó, esse menos para cá. Ok? Entendido? Deste modo, 120 menos Q de x, 120 menos Q de x é igual a quê? A C
vezes e elevado a menos x sobre 100, qualquer que seja o x maior que ou igual a zero, onde c é uma constante positiva. Tá? I, tá? Portanto, quem é Q de x? Quem é Q de x? Q de x é igual a 120 menos c vezes elevado a menos x sobre 100, qualquer que seja x igual a zero, onde c é a constante positiva. E eu sei quem é essa constante. Por quê? Como Q de zero por aqui é igual a Q? Quem é Q de zero? Quem é? 120. Hã? Q de zero é... Não. Q de zero é 120 menos C. E, pelo dado do problema, quem é Q de zero? Quando... É 80. Porque quando começa, tem 4% de álcool. 4% de álcool é 80. 120 menos C tem-se. C igual a quem? Quem é C? C é 40. Tá? Tá bom? C é 40. O que dá? Que dá o quê? Q de x igual a quem? Igual a 120 menos 40 vezes elevado a menos x sobre 100, qualquer que seja o x maior ou igual a zero. Tá? Então a quantidade é isso aqui. Você vê que a quantidade inicial é 80, né? E só vai aumentando. Só vai aumentando. E não chega a 120. O limite disso aqui é zero. O limite disso aqui é zero. Então a quantidade tende para 120, mas jamais será igual a 120. Tá? Tá? Então, isto diz que a porcentagem, ou a taxa de álcool, a porcentagem de álcool em X minutos é qual é? Qual é a porcentagem? Qual é? É a quantidade de álcool, 120 menos 40, vezes elevado a menos x sobre 100, dividido pelo todo, é a parte, dividido pelo todo, que é 2.000, tá certo? Vezes 100%. Ou seja, 120 menos 40 elevado a menos x sobre 100, dividido por quanto? Por 2 não, por 20. 20%. Pronto. Dá isso aqui. Tá? Então isso aqui é a porcentagem. Justamente, ó. No instante zero, né? Dá quanto? Dá 120 menos 40, dá 80, 80 por 20 dá 4%. 4%. E tende a 6%. Tende a 6%, que é a taxa da mistura que entra. Entendido? Pronto. Olha, vai controlando o tempo aí, viu? Agora vamos ver como se resolve equações diferenciais lineares. Primeiro, que é uma equação diferencial linear, de primeira ordem, tá?
Tá? Bem, uma equação diferencial linear, uma equação diferencial linear de ordem 1, ou de primeira ordem, de ordem 1, é uma equação do tipo, seguinte tipo, f' de x mais p de x, f de x igual a q de x, que é equivalente a você escrever na anotação, né? dy dx mais p de x y igual a q de x, tá certo? Tá bom? Onde p e q são funções de variável real, de uma variável real, de variável real e de valor real, tá? Então são funções desse tipo. Exemplos, tá? Exemplos, por exemplo, ó, f' de x mais x2f de x igual a zero. Tá aqui. Equação diferencial linear. Quem é P? Quem é Q? Função nula. Tá? f' de x mais seno de x, f de x igual a cosseno de x. Equação diferencial linear. Tá? Quem é P? Seno de x. Quem é Q? Cosseno de x. Ou então, f' de x igual a x2, ó. Quem é P? Zero. Quem é Q? x2. Então, isso aqui são exemplos, todas as equações, essa e essa, elas são equações diferenciais lineares, ó. Equações diferenciais lineares. Tá? Agora, se você pegar essa daqui, olha. Essa daqui não é, ó, f' de x, tá? Mais x, f de x ao quadrado igual a x. Não é linear. Não é linear, tá? dy dx igual a x mais y sobre x menos y. Não é linear. Não dá para ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Ou então, dy dx igual a x mais 1 sobre y. Também não é linear. Ou mais 1 sobre y menos 1 sobre y igual a x, ó. Não é linear.
Porque para ser linear tem que ser assim, ó. Desse formato. Não dá para colocar. Então, isso, essa e essa não, está certo? Elas não são, cada uma delas não são equações diferenciais lineares. É não. Você leva uma função que leva o inverso negativo? É não, porque tem que ser da forma, ó, dy dx mais p de x, y igual a q de x. Naquela primeira, se colocasse x igual a x, é x do modelo. Entendi. Não é linear, porque tem que ser assim, ó. Porque não é a função aplicada no cara, é o cara que fez a função. F de x ao quadrado. Entendi. Esse linear é o seguinte, essa parte que depende de f tem que ser uma transformação linear. O nome linear é porque esse pedaço aqui, que não tem f ou que não tem y, tem que ser uma expressão linear em f ou linear em y. Tá? E se você pegar isso aqui, a expressão que não tem f não dá linear. Aqui também não é linear, aqui também não é linear. Tá? Porque a derivada é linear. A função é linear. Então, quando eu pego esse pedaço aqui, é linear. Se não for linear, não é linear. Por isso é o nome linear. Porque você olha para cá, ó. Tá? Você olha para cá, ó. Você olha para essa expressão, ó, ali, ó. Você olha para essa função. Você olha para essa transformação aqui, ó. L de f igual a quê? A f' mais p vezes f. Isso é uma transformação linear. Você já vê equações lineares. O que é transformação linear? Vocês estão vendo transformações lineares? Estão vendo? Quem é L de f mais g? Quem é? É f mais g' mais p vezes f mais g. Isso aqui claramente é o quê? É a f' mais pf mais o quê? G' mais pg. Ou seja, é L de f mais L de g. É linear. Essa parte aqui que sobra, ó, que só entra f, tira o que não entra f. Essa parte tem que ser linear. Por isso é que é chamado de transformação. Para ser linear. Se você pegar a parte que tira f aqui, não é linear, ó. Não é linear, porque está ao quadrado. Tá? E também vale L de quê? De lambda f. Você pode ver que é lambda L de f. Pode olhar que dá. Por isso é que é chamado de equação diferencial linear, porque essa parte aqui é linear. Se essa parte que não entra f não for linear, ela não é linear. Entendeu? É daí que vem o nome ser linear. Então, explicado isso, para vocês lá. Você vê que essa parte, nenhuma dessas aqui é linear. Nenhuma dessas é linear. Então, quando eu digo não são lineares, não são equações diferenciais lineares, nenhuma dessas é linear. E como é que se resolve equações diferenciais lineares? Primeiro, há um teorema que diz o seguinte. Teorema. Sejam I contida em R um intervalo, não necessariamente aberto, é um intervalo, F de I em R, P de I em R e Q de I em R, funções contínuas e a equação diferencial linear, tá? E a equação diferencial linear é f' de x mais p de x, sai mosquito, f de x igual a q de x. Grande?
as entidades aí do meu teorema. I é um intervalo, P de R, Q de R, funções contínuas, e a equação diferencial linear. Essa equação diferencial. Pronto, encerra, começa outra.